Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos fazer a meditação desta manhã no capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, do versículo 18 ao 25 e o primeiro versículo do capítulo 4. Esse texto eu li semana passada na Escola Bíblica Dominical, mas hoje nós vamos meditar sobre esse tema, sobre esse texto. E eu coloquei o tema: a família submissa ao Senhor. Nos diz assim a Sagrada Escritura: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Vamos curvar as nossas frontes nesse momento, vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, Pai, porque só o Senhor é Deus em nossas vidas. Te louvamos porque através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, podemos mais uma vez nos colocar, Pai, diante da tua santa e bendita presença, para agradecer-te, Deus, mais um dia de vida, mais um dia, Deus, que nos levantastes, firmes, fortes, perfeitos, com saúde, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome, porque temos livre acesso, ó Deus, à tua santa palavra, Pai. Ensina-nos, ó Deus, nesta manhã. Fala, Deus amado, aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos ilumine, para que possamos entender a mensagem da tua palavra, Pai. Perdoa, Deus amado, os nossos pecados. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse mês nós estamos estudando os cuidados com a família e eu tenho trazido meditações de orientações às famílias. E esse texto, ele vem falando particularmente a cada um de nós, membros de uma família, à esposa, ao marido, aos filhos. E esse texto, esse primeiro versículo que eu li, costumeiramente muitas pessoas isolam erroneamente um versículo da Bíblia e interpretam da maneira que desejam. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então, essa submissão, esses dias nas redes sociais, eu ouvi até comentários de que o feminicídio tem aumentado por conta dos ensinamentos errados nas nossas igrejas. E eu não me contive e eu respondi na rede social que eu nunca ouvi esse ensinamento de nenhum pastor. Sempre pastores defendendo as famílias. Então é necessário que nós venhamos a estudar todo o contexto, não apenas um versículo isolado. Porque se nós estamos falando de família, é bom nós entendermos o que é família. Como está escrito na palavra do Senhor, como eu já disse aqui em outra meditação, o homem, a mulher se unirão, deixarão seus lares e se unirão, serão uma só carne. Como dividir uma só carne? Como? Então, como uma pessoa faria mal a si própria. Então, esse texto de Colossenses, todo o capítulo 3, desde o seu início,
O apóstolo Paulo ele vem discorrendo sobre o novo nascimento do homem transformado por Cristo Jesus, que tem a obrigação de abandonar os seus antigos costumes, aqueles costumes que desagradam muito a Deus. Por isso que ele fala, tudo que nós vamos fazer como se fosse para o Senhor. Por quê? Porque se nós agradarmos a Deus, que é o nosso Senhor, agradaremos aos homens também. Se não agradarmos aos homens, nós agradamos ao Senhor, que é o nosso Deus. É isso que importa. E esse texto, esse versículo, ele encerra dizendo como convém no Senhor. E logo em seguida, ele fala ao marido: maridos, amai vossas esposas e não as trateis com amargura. Depois fala dos filhos, dos pais para os filhos. Então, o segundo contexto, ele fala sobre o amor de Cristo nos nossos corações. Então, a partir do verso 12, ele diz para nós: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como pessoas que foram nascidas de novo, transformadas pelo sangue do Cordeiro, transformadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse amor que Deus derramou sobre as nossas vidas, dando o seu Filho por amor de nós, por amor das nossas almas, esse amor ele tem que estar presente nos nossos corações. Então nós temos que entender que o amor ele supera todos os obstáculos. Como o mesmo apóstolo Paulo fala lá na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala lá no capítulo 13 sobre o amor. Ele vai discorrendo: se eu tivesse isso, se eu tivesse sabedoria, se eu tivesse dons, tudo isso passaria. E o amor não passa. O amor ele supera todas essas coisas. O amor de Deus que foi colocado nos nossos corações, ele supera, ele é superior a todas essas coisas. Por isso que quando ele vem falando em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12, para sermos como eleitos de Deus, ele vem discorrendo e vem falando sobre o auxílio múltiplo dentro da família, não é? Ele vem falando sobre nós suportarmos uns aos outros. Aí você isola esse versículo, fala: mas suportar, eu vou ter que suportar uma pessoa que eu não consigo nem olhar para ela. Não é esse tipo de suporte. O suporte que a palavra de Deus nos ensina é você dar um auxílio, você dar um apoio, você dar um suporte a esta pessoa. Olha como é perfeita a palavra do Senhor. Capítulo 3 de Colossenses, verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Tremenda a palavra do Senhor. Então não dá para isolar um versículo e dele tirarmos as nossas conclusões. Precisamos ler todo o contexto. Deus está falando aqui do amor. Nós estamos falando de família, da união de um homem com uma mulher e da composição de uma família. Essa família estruturada em Cristo Jesus. Cristo Jesus em nossas vidas, ele representa amor. Ele significa amor. E como nós lemos aqui, se alguém tem alguma coisa contra alguma outra pessoa, perdoe, principalmente dentro do lar. Quem é que não erra? Quem é que não aborrece ao outro? Quem é que não faz coisas erradas? Quem é que, com muita insistência, a pessoa falando não faz, você acaba fazendo, acaba magoando, acaba chateando, mas como Deus nos perdoou, perdoe.
E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo o nosso entendimento, ela preencherá os nossos corações, ela entrará nos nossos lares e transbordará em abundante amor. Porque se nós nos lembrarmos, como eu já contei a história do meu casamento, aqui um pouco da história do meu casamento, se nós nos lembrarmos de quando estávamos no altar esperando a nossa amada, quando as nossas amadas estavam adentrando, observando lá o noivo, lá no altar, quanto amor, quanta alegria, quanta paz, quanto desejo ali de ser feliz, de constituir um lar em Cristo Jesus, de ter filhos. Tudo isso acabou por causa de um erro, por causa de 10 erros, 15 erros, não sei. E o perdão? Você já pensou na graça imerecida que recebemos do Senhor Jesus Cristo? Ele nos salvou, Ele nos limpou, nos redimiu, nos perdoou e continua perdoando, porque Ele sabe que nós somos falhos e pecadores. Então, nós não conseguimos passar um dia sem aborrecer ao Senhor, sem pecarmos, sem ofendermos alguém. É muito difícil termos um dia verdadeiramente que agrade ao Senhor. Por isso que esse texto que eu li, Deus vem falando da obediência. Então ele fala com a mulher, ela fala com o homem, ele fala com os filhos, e tudo que Deus quer aqui que sejamos obedientes. Obedientes à sua palavra, obedientes aos seus ensinamentos. Esse é o fato principal das nossas vidas. Obedecermos a Deus, apresentarmos a Deus sempre o nosso melhor louvor, sempre a nossa melhor adoração e sempre a nossa melhor gratidão, porque fomos transformados em Cristo Jesus. Então, a nossa família, ela precisa ser defendida. A nossa família, ela precisa estar sempre alicerçada na palavra do Senhor. Olha o verso 17 do capítulo 3 de Colossenses. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E voltando para o 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Perceberam que a alegria do Senhor, que a nossa força, que a nossa salvação, ela vem da nossa obediência? Então, está na hora de deixarmos de lado tudo aquilo que nós aprendemos no passado, tudo aquilo que andávamos no passado, obras ruins, obras malignas, e vivemos esse amor com Cristo Jesus. Esse amor que Ele transborda em nossos corações, esse amor que Ele é superior a tudo, esse amor que aprendemos com Cristo no Calvário, que se deu por amor das nossas vidas, que se doou ali por amor das nossas vidas. Que possamos aprender cada vez mais e mais na mensagem da palavra do Senhor. Leiam, meditem a palavra do Senhor, leiam todo o contexto, aprendam. Deus tem muito para nos ensinar ainda. Louvado seja o nosso Deus pelas nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós vamos nesse momento iniciar a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos fazer a leitura da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 4, do verso 2 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste, como devo fazer. Portai-vos com sabedoria,
para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. Que o Senhor sempre nos abençoe na leitura, no entendimento da sua santa palavra. Nós vamos louvar ao nosso Deus neste momento com o hino 313, Prontidão. Quem de Cristo ao lado agora quer andar, quem a sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto ao seu lado estar. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não com ouro ou prata foi, Senhor Jesus, que nos redimiste, mas por tua cruz. Sim, com o teu sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. A peleja sempre dura nos será, inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os seus fiéis. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Deus. Este final de semana encerra-se o mês de julho na Escola Bíblica Dominical. Mês que vem, em agosto, já é de conhecimento de todos que a nossa igreja voltará com os cultos presenciais, manhã e noite. E o conselho da nossa igreja está decidindo, fazendo as considerações para o retorno da nossa Escola Bíblica Dominical. Por enquanto, até nos ajustarmos
a Escola Bíblica Dominical ela vai continuar online. Então, estamos definindo alguns temas, estamos definindo as classes, de que forma nós vamos transmitir a nossa Escola Bíblica Dominical, os horários. Tudo isso nosso conselho está decidindo e oportunamente comunicaremos à igreja, para que a igreja possa estudar a palavra, possa participar das aulas, como tem feito durante toda esta pandemia. Que o Senhor abençoe muito as nossas vidas. Nós vamos orar mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez diante da Tua santa e bendita presença, Pai. Clamando a Ti, ó Deus, que esteja nos nossos lares, Pai. Esteja nas nossas famílias, esteja nos nossos corações, ó Pai. Transformando, ó Deus, tudo aquilo que ainda necessita ser transformado, Pai. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, e nos faça sempre, hoje, ó Deus, melhores do que nós fomos ontem, Pai. Abençoe ricamente os nossos lares, Pai. Supra as necessidades de todos nós, Pai. Que o Senhor venha abençoar os nossos casamentos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe também os nossos filhos, nossas crianças, ó Pai. Que o Senhor nos dê sempre sabedoria, Pai, para criá-los à luz da Tua palavra, Pai. O Senhor nos dê sempre sabedoria, ó Deus, para governarmos bem o nosso lar e assim governarmos também a Tua casa de oração, Pai amado. Deus, continue falando aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Nos ensine, ó Deus, nesta manhã, nos ensine à noite, no culto vespertino, ó Pai. Abençoe, ó Deus, o nosso seminarista Petrônio Júnior, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja com ele, Pai, sempre, colocando nos seus lábios as Suas palavras, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja edificada. Dá-nos, ó Deus, um dia na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e Te agradecemos. Amém. Boa aula a todos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, amados irmãos, tudo bem? Bom dia a todos, graça e paz. Vamos iniciar mais uma vez a nossa aula da Escola Bíblica Dominical deste domingo. Hoje nós vamos encerrar aqui a nossa série de estudos da Escola Bíblica Dominical que nós tivemos no decorrer desse mês de julho, na temática Como está nossa casa. Nós percorremos essa jornada esse mês todo de julho, fazendo revisões, né, da teologia que nós aplicamos na nossa casa, das ideias, dos pensamentos, da cultura que nós temos implementado dentro de nossas casas. E hoje é o último dia dessa importante temática que nós abordamos, né, como está a nossa casa, referente aos cuidados com a família. Vamos iniciar, de fato, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 33, o capítulo todo de Provérbios capítulo 15, né? Que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens.
O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração, bem disposto, está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida produz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Amém. Provérbios capítulo 15. Hoje nós vamos falar sobre a família como sendo um centro de formação de relacionamentos. O estudo de hoje é baseado no livro O que é uma Família, de Edith Schaeffer. Na verdade, nós vamos focar no capítulo 4 desse livro. Já fica aqui também a minha indicação sobre esse livro. Um livro muito bom para se ler. Não é o tipo de livro que a gente lê junto, né? Em família. É um livro para se pensar, para se estudar de fato. É um conteúdo bastante interessante. Então fica aqui uma indicação para você estudar teologia a respeito da família Edith Schaeffer. A família Schaeffer em si é uma família de teólogos que nós podemos confiar muito bem. Então, o estudo de hoje, a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, é baseada no capítulo 4 desse livro, O que é uma Família. O título do capítulo 4 do livro é Centro de Formação de Relacionamentos Humanos. Então, vamos começar com um questionamento, que é o mesmo que a autora começa nesse capítulo do livro. Ela questiona: relações humanas, relações públicas, seriam apenas matérias de um semestre na faculdade ao se preparar para alguns empregos? E aí então ela discorre escrevendo: os relacionamentos humanos acontecem quer alguém pare para rotulá-los, quer não. Quer as pessoas tratem as outras como seres humanos ou como máquinas. De qualquer modo, existe interação entre as pessoas. Os relacionamentos humanos começam quando nascemos e continuam até a morte. O que ela está propondo aqui para nós refletirmos é que
existem as matérias na escola, na academia, na faculdade, de relações públicas, relações humanas. Então, ela começa com esse questionamento. Relações públicas, relações humanas, são apenas matérias que nós estudamos na faculdade? De fato, existem essas matérias. Mas então ela leva o questionamento, o assunto, um pouco mais profundo. Se nós considerarmos que do dia em que nós nascemos até o dia em que nós morreremos, nós estamos vivendo uma vida que dispõe de relacionamentos com outras pessoas, sejam relacionamentos saudáveis ou não. A discussão inicial agora não é a qualidade em si do relacionamento que nós temos. O ponto é, nós somos seres relacionáveis, seres relacionais. A partir do momento em que nós nascemos, nós estamos aptos ao relacionamento. Nós estamos envolvidos numa esfera de relacionamento. E aí, se você tratar o ser humano como um ser humano, ou se você tratar o ser humano como um robô, como uma máquina, que é o termo que ela usa, de qualquer modo haverá uma interação entre as pessoas. Então, onde é que se encontra o centro de formação de relacionamentos humanos? Em um acampamento? É uma conferência? É um conjunto gravado de palestras de uma central de ensino, que o aspecto básico dos relacionamentos humanos? Na verdade, a resposta é: uma família é o centro de formação dos relacionamentos humanos. Isso é o que nós devemos considerar. Porque nós temos que pensar o seguinte: se é desde o dia em que nós nascemos e até o dia que nós morremos, nós vamos viver essa dinâmica de relação com todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, a família, então, é esse centro de formação de relacionamentos. É na família que começa, de fato, a ideia do que é se relacionar. É a família que vai passar essa base de relações entre as pessoas. Então, o ponto que nós podemos começar a considerar é que tipo de relacionamento nós estamos cultivando, ensinando, apontando dentro da nossa casa, quando educamos os nossos filhos, quer diretamente, quer indiretamente. Quando eu uso o termo indiretamente, são aqueles momentos em que você não está intencionalmente educando, mas você está educando. Eu explico. É o fato de você estar vivendo a sua vida comum e o simples comportamento, a simples cultura que nós cultivamos e vivenciamos na nossa casa, ela já explica muito a respeito daquilo que nós temos como mentalidade. A teologia usa um termo, às vezes, se eu não me engano, é um termo latino. Telos é o termo. Telos é uma visão, um vislumbre, uma ideia de um reino, uma ideia de uma vida ideal. Então, todos nós vivemos pensando nessa vida ideal. Uma vida que nós enxergamos que seja a vida boa. Um tipo de visão de mundo em que nós vivemos olhando para aquilo. Então, nós trabalhamos, estudamos, nos relacionamos, vivemos em função daquilo que nós enxergamos como sendo a vida ideal. Então, só recapitulando o que nós estamos falando aqui. O questionamento de hoje é a família como um centro de formação de relacionamentos. Considerando que viver é se relacionar. Relacionamento é inerentemente humano. Todo ser humano se relaciona consigo mesmo, com Deus, com as outras pessoas, de alguma forma. Seja de forma positiva, seja de forma negativa. Todos nós estamos vivendo relacionamentos o tempo todo. O questionamento que nós estamos puxando aqui é: ok, onde é que nós aprendemos a nos relacionar? Onde está o centro de formação dos relacionamentos humanos? A resposta que nós estamos propondo é na família. A família é o centro de formação dos relacionamentos humanos. Pois bem, o livro, esse capítulo do livro, ele trata coisas como a importância da boa comunicação,
como família. Sentimentos pessoais são mais importantes do que o dinheiro, já já a gente volta a falar disso. Bom, eu destaquei aí uma fala da autora. Ela diz assim: é preciso lembrar que você desempenha um papel importante em um centro de formação de relações humanas que surtirá efeitos de longo alcance, talvez nos assuntos mundiais, à medida que seus filhos se tornarem líderes governamentais, mas sem dúvida em alguma esfera das relações humanas. Olha a proposta da autora. Ela está lembrando a gente, é preciso lembrar que todo mundo desempenha um papel importante nesse centro de formação de relações humanas que é a família. Não só o pai e a mãe, mas o filho, o avô, o tio, o primo, o irmão, todo mundo ali de alguma forma está envolvido com o trabalho desse centro de formação de relacionamentos ou de relações humanas. E é importante lembrar, que é o destaque que a autora propõe, é importante lembrar que esse tipo de cultura, de doutrina do Centro de Formação de Relacionamentos, que é a família, vai surtir efeitos de longo alcance. E aí ela até cita o caso, né? Talvez em assuntos até mundiais, à medida que seus filhos se tornarem líderes governamentais, mas sem dúvida em alguma esfera das relações humanas. Eu costumo pensar o seguinte: Adolf Hitler, aquele homem que a história nos conta, terrível, e nós sabemos, alguns se arrepiam quando ouvem esse nome, ele foi criança um dia. Lembre-se e pense que ele já foi criança um dia. Como é que foi a educação desse homem? Desse homem que foi uma criança um dia? Como é que foi a cultura? Como é que o Centro de Relacionamentos Humanos preparou, projetou esse homem para se relacionar com as outras pessoas? Porque muito daquilo que nós vemos nas outras pessoas, aquilo que nós pensamos a respeito das outras pessoas, é muito do que nós aprendemos a respeito do que são as outras pessoas. E a família que tem papel fundamental nisso. Por isso, então, a importância da boa comunicação como família. Da família a valorizar as afeições, os sentimentos, muito mais do que o material. Então, a autora sugeriu a seguinte reflexão. Você já quebrou as costelas ou machucou muito os músculos em uma queda direta sobre as costelas? É surpreendente como, de repente, a tosse fica controlada. Como fica gentil e de volume limitado a minha necessidade de espirrar. Os rompantes de risada passam a ser controlados. A dor imediata estabelece um limite. De alguma forma, o fato de impormos limites a uma variedade de coisas, até mesmo as áreas que nos parecem espontâneas. Veja só, ela está aqui sugerindo a ideia do que nós vimos agora nesse slide anterior. Esse casamento de uma boa comunicação entre a família, e a comunicação aqui é a interação dentro do centro de formação de relacionamento. Então, a boa comunicação da família é aquela que se preocupa intencionalmente e diretamente com não só com oferecer um conforto material para o outro, mas um amparo sentimental, um significado sentimental. Os nossos relacionamentos, eles são carregados de sentimentos, sejam sentimentos positivos, sejam sentimentos negativos. Então essa analogia que a autora propõe, ela está perguntando: você já quebrou a costela ou de alguma vez você machucou, caiu sobre as suas costelas? Então você já deve ter percebido que tossir dói. Então você deve começar a exercer uma gentileza até para espirrar, né? Para dar risada, você acaba se controlando um pouco mais. Por quê? A dor, ela acabou estabelecendo um limite para você, até mesmo sendo coisas espontâneas, coisas legítimas, como espirrar, como tossir, como dar risada. O ponto é que a dor agora está te limitando até mesmo a tossir, dar risada, espirrar. O que a autora quer dizer com isso? O que isso tem a ver com a boa comunicação, a boa interação, envolvendo a preocupação com os sentimentos
ela propõe essa ideia pensando na seguinte ideia, de nós não negligenciarmos e desconsiderarmos o sentimento do outro. Por exemplo, brincadeiras dentro de casa que podem ser brincadeiras consideravelmente, assim, não são carregadas de más intenções, mas de repente a forma com que o outro recebe aquele comentário, aquela brincadeira, aquela opinião, até uma repreensão, sem a gente considerar muito como ela vai receber aquilo emocionalmente, como ela está recebendo aquilo emocionalmente, isso pode causar certos estragos. Então ela fala da importância de nós aprendermos a dosar, equilibrar o ambiente. Mesmo que sejam situações que parecem espontâneas, comuns, não é grave, um espirro não é grave, dar risada não é algo grave, mas de repente, considerando o contexto, considerando uma costela que dói, poxa, um espirro deve doer demais. Então, o que a autora diz existem algumas coisas caras demais para serem ditas, coisas valiosas demais para serem usadas em sarcasmo, coisas devastadoras ao extremo para serem utilizadas na tentativa de obter o melhor de alguém. Ganhar uma discussão mediante o recurso a esse tipo de expediente equivale à derrota total. Que coisa rara e maravilhosa eu perco a fim de obter uma pequena vitória. Então, é esse sentido. Ela está propondo. Existem coisas que nós precisamos aprender a impor limites. A gente precisa considerar o que realmente importa dentro do nosso relacionamento com a família. O que é mais importante? A nossa paz, o nosso sorriso, a nossa alegria? Ou não faltar comida na geladeira? Ou poder oferecer o máximo de conforto material possível para que a gente tenha uma vida estabilizada? O que é estabilidade? O que é felicidade? O que é alegria? O que é mais importante para nós? Então, é esse tipo de coisa que ela está propondo para que o centro de formação de relacionamentos, que é a família, passe a considerar, passe a pensar. Aquilo que nós considerarmos, aquilo que nós mais fizermos apologia, mais buscarmos, esse é o tipo de relacionamento que a gente está ensinando e propondo e que vai a longo alcance, como o próprio nome diz, longo alcance, ele vai alcançando outras esferas, outras pessoas, porque nós estamos em constante relacionamento o tempo todo com outras pessoas. É a proposta de Provérbios 15. O texto estava sugerindo. Aquele que ouve a repreensão, esse é sensato, esse é sábio, esse é inteligente, esse é prudente. Aquele que detesta a repreensão, aquele que não ouve os conselhos do seu pai. Enfim, várias propostas ali que nós vimos no Provérbios 15, dizendo é melhor comermos verduras com amor do que comermos um banquete de um boi bem gordo num lar cheio de ódio. Então, esse contraste, o que é mais importante para nós? Comermos um simples prato de verdura com muita alegria ou fazemos um baita de um churrasco com uma falsa alegria, onde na verdade existe hipocrisia no ambiente. Essas são as propostas de Provérbios 15, pensando nessa dinâmica. Que tipo de relacionamento que a gente está envolvendo, ensinando, envolvido, aprendendo? Qual é a proposta de relacionamento para a família cristã? Que tipo de relacionamento a família cristã deve cultivar? Como está a nossa casa? Né? Bom, no lar ensinamos que as necessidades físicas também são importantes. A família é onde esse tipo de cuidado deve ser cultivado com frequência, a ponto de se tornar natural pensar nas necessidades alheias. Olha só o que a autora está propondo na reflexão do livro. Ela conta até uma interessante história, que é a seguinte. Imagine que o seu filho, antes de ir para a escola, ele aprontou. Ele atacou uma pedra na janela do vizinho. Criança arteira. E você não sabe disso. Então, ele foi para a escola. Ele tacou a pedra na casa do vizinho, quebrou a janela do vizinho e acabou indo para a escola. E você passou o seu dia normal e, de repente, você recebe a ilustre visita, surpresa
do seu vizinho para te contar que o seu filho atacou pedra na janela dele. Olha só. Só que seu filho está lá na escola. E essa notícia chega para você. Você se sente constrangido, você fica furioso, você fica aborrecido com seu filho. Fala, meu Deus do céu. E aí, o normal, assim, né? É a vontade de repreender o filho. De questionar, de dar uma bronca, de dizer o que está acontecendo, por que é que você fez isso? Então, o filho sai da escola. E aí, esse filho, você precisa lembrar o seguinte, ele está vindo da escola. Ele teve horas e horas de estudo, ele está cansado. Ele não se alimentou muito bem, então ele está indo para casa com fome. E estudos comprovam que quando a gente está com um baixo nível de açúcar no sangue, por exemplo, o nosso humor não fica muito legal. Então ele está vindo cansado de casa, ele está vindo com fome, então talvez não seja um bom momento, na chegada do seu filho em casa, você já tocar no assunto e repreendê-lo sobre. Então a autora propõe, seria mais interessante que seu filho chegasse, você o recebesse ele muito bem, e dissesse, filho, e aí, como foi a aula hoje e tal? Filho, preparei para você aqui um lanche e etc. E tal. Resolveu o problema do nível hormonal, né? Resolveu o problema do mau humor por falta de comida. Então ele come. E aí você vira e fala, filho, você deve estar muito cansado, né? Toma um banho lá para ver se você relaxa um pouco, para depois você poder fazer a sua lição de casa. Então esse filho, ele vai tomar um banho, esse banho vai relaxar. Quando ele volta, lembrando que isso são ideias e propostas da autora no livro, tá? Não é uma regra bíblica que eu estou compartilhando com os irmãos, mas são coisas que nós precisamos considerar. Então o filho, depois ele toma um banho, volta, e aí então o pai ou a mãe propõem um assunto, dizendo o que foi que aconteceu hoje mais cedo, o vizinho veio contar aqui. Eu não estou dizendo que esse filho vai sorrir e contar para você alegremente o que aconteceu. Mas talvez se esse processo de se preocupar com as necessidades físicas também da pessoa que nós estamos nos relacionando, talvez se isso não fosse considerado, a comunicação não fosse tão eficaz, tão boa. E isso acontece. A autora cita esse exemplo, mas a gente pode pensar em vários outros que envolvem essa realidade. Às vezes nós queremos resolver os problemas ali de imediato, porque machucou e eu preciso falar. Só que às vezes existem outras coisas que nós precisamos considerar que talvez não seja um bom momento para pensar nisso. Que é o que ela falou nesse slide anterior. Existem coisas caras demais para serem ditas, valiosas demais para serem usadas. Então, existe um tempo determinado para se falar sobre determinados assuntos, com uma determinada, não só um determinado tom de voz. Eu vou usar doçura no falar, mas de repente a pessoa que está recebendo a mensagem que eu estou entregando, ela não está num bom momento. Ela está com fome, ela está com sono, ela está cansada, ela está estressada, ela está preocupada. E isso tudo vai interferir na forma. Por isso que a gente às vezes tem tanto conflito dentro do lar, porque não depende só de mim falar, depende sim também de como você vai receber o que é que eu estou falando. Então a família é onde esse tipo de cuidado, qual tipo de cuidado? O cuidado com a necessidade física do outro, a necessidade física alheia, de outra pessoa. A família é onde esse tipo de cuidado deve ser cultivado, ensinado com frequência, a ponto de se tornar natural pensar nas necessidades alheias. E aonde é que nós aprendemos esse conceito de se preocupar com o próximo? O amor bíblico. O amor é o ingrediente básico dos relacionamentos humanos e deve ser ensinado pela família. Esse é o centro de formação para saber amar, expressar o amor e o reconhecer. Devemos expressar verbalmente nosso amor uns aos outros e não nos envergonharmos de dizer amo você, de modo que seus filhos cresçam onde o amor é expresso com liberdade e é perfeitamente normal verbalizado. Como é normal dizer que pôr do sol mais lindo. Sim, isto é necessário. Então, o que é que a autora dá? Qual é o caminho da proposta da autora? Vamos lembrar do que a gente está falando?
desde o começo. Nós, como seres humanos, somos seres relacionais. Então, o tempo todo, do dia em que nós nascemos até o dia em que nós viemos a morrer, nós estamos envolvidos em relacionamentos, indireta ou diretamente. O ponto é, onde é que nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas? A família é o centro de formação dos relacionamentos humanos. A escola não vai nos ensinar a nos relacionar com as pessoas, embora a convivência, a cultura da escola, ela tem impacto na nossa vida. Mas a base fundamental da educação, da formação de um ser humano é o lar, é a família, é o que ela aprende em casa. A vida dela começa envolvida numa dinâmica do lar, envolvida com os seus parentes próximos, com as pessoas com que ela convive. Então, a base dos relacionamentos humanos está com a família. O ponto que nós estamos discutindo é que tipo de relacionamento nós estamos vivendo dentro da nossa casa, convivendo dentro da nossa casa, que isso tem surtido efeito nos relacionamentos para além da nossa casa. O que eu quero dizer é, o que a nossa vida privada tem impactado na nossa vida pública. Que tipo de criança que nós estamos educando? Que tipo de adultos é que nós estamos projetando para o futuro, considerando a educação que estamos dando no presente para essas crianças? Ou considerando o nosso passado para perceber o que nós somos agora? Então, tudo isso é verdade. A proposta da autora é considerar que a família, já que ela tem esse papel importante e fundamental, a proposta do livro é então considerar que o cristão precisa focar de forma brutalmente intencional dentro de sua casa a convivência amorosa, a expressão do caráter de Cristo. Por isso que durante a semana eu compartilhei no grupo de WhatsApp da nossa igreja aquele texto de 1 Coríntios capítulo 13. E ali é uma proposta excelente, o apóstolo Paulo fala, que é uma proposta excelente que expressa esse caráter do cristão. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não busca o seu próprio interesse. Ou seja, é importante também o que o outro pensa, também o que o outro sente, o que o outro precisa. Muito mais do que eu preciso considerar o outro. Quando a gente vive, imagine duas pessoas. Quando essa pessoa considera que é mais importante para ela agradar essa outra pessoa, e essa pessoa considera que é mais importante ela honrar, priorizar essa outra pessoa, olha o que nós temos aqui. Uma troca mútua de amor. Ninguém está sentindo falta de nada. Ninguém está sentindo falta de nada. É correspondência, sabe? É correspondência. Esse está amando esse. E o que ele recebe em troca? Amor desse para com esse. Por quê? Porque ambos estão exercendo o papel de amar. Só amar, sem querer nada em troca. Essa é a proposta do que nós devemos pensar dentro da nossa casa. O amor é o ingrediente básico dos relacionamentos humanos. E ele deve ser ensinado pela família. A família é o centro de formação para ensinar a saber amar. E não só saber amar, mas expressar o amor e reconhecer o amor. Nós devemos aprender a expressar verbalmente nosso amor uns pelos outros. E não nos envergonharmos de dizer amo você. De modo que os nossos filhos cresçam num ambiente onde o amor ele é expresso com liberdade. Não só em datas específicas. Mas a gente compartilha o amor um com o outro. E isso pode se tornar normal. Como considerar coisas comuns do dia a dia. Como elogiar um café que está saboroso. Um feijão que está cheiroso. Sabe? A gente não precisa esperar ocasiões.
especiais para dizer que amamos uns aos outros? Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. No sermão escatológico de Jesus Cristo, ele apontando para os últimos dias, há uma profecia dizendo: nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E o que nós temos visto ultimamente é de fato o amor se esfriando. Mas veja que Jesus disse que é o amor de muitos e não de todos. Então existem alguns poucos, em que o amor não vai se esfriar, que o amor continuará ardentemente. E pela proposta do Evangelho, esses que vão continuar amando sem medida, amando sem fingimento, amando verdadeiramente ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, esse é o crente, esse é o cristão, esse é o fiel ao Senhor. Então, se a nossa família é uma família cristã, de fato, ela precisa ter na sua agenda como prioridade o amor. O amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é um ingrediente básico. E a bondade é uma demonstração de carinho que durará por toda a vida ao mostrar que o amor pode ser trabalhado. Então, o que é uma família? Um centro de formação de relacionamentos humanos, pelo qual vale a pena lutar, que merece ser chamado grande carreira, digno de muito esforço e trabalho duro. Então, é um trabalho duro. Aqui já caminhando para a nossa conclusão. Eu não estou dizendo que é simples. Acabou essa aula, num toque de mágica, a gente vive num clima, né, totalmente harmonioso e amoroso dentro da nossa casa. Não, você sabe as dificuldades que enfrenta aí, os desafios. Então, mas é um trabalho, é um esforço. Porque nós precisamos considerar o futuro das coisas, o alcance, a extensão daquilo que nós plantamos dentro da nossa casa. Irmãos, isso é muito importante. É muito importante o que nós plantamos dentro da nossa casa. Não tem, às vezes, implicações e impactos só na nossa casa. Se nós estamos educando os nossos filhos a partir de uma cosmovisão e amanhã, ele, depois de adulto, ele decide ser um governador, ele decide ser um jornalista, que tipo de informação ele está dividindo, que tipo de ideia, que tipo de moralidade, de ética, de princípios, de sentimentos. Sabe, tudo dentro da dinâmica do lar faz barulho fora dessa casa. É muito importante isso. Por isso que nós precisamos considerar o amor como sendo ingrediente basilar. E aqui, para encerrar, a fala de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha só o que é que Jesus está nos ensinando. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como é que Jesus nos amou? Nos amou nos servindo, se doando, caminhando com generosidade, com humildade. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E é a partir disso, é com isso, que será testificado. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quer ser reconhecido como um discípulo de Jesus? Ame. Se a sua família quer, de fato, ser contada com os poucos onde o amor não se esfriou, nossa família, a sua família, a minha família, vai precisar passar por um processo de entendimento de que é muito mais importante o amor que nós convivemos, compartilhamos e plantamos e dividimos aqui dentro, do que simplesmente os recursos materiais. O paganismo, o secularismo tem nos vendido muito essa ideia.
de que é muito mais importante o sucesso em nossa carreira. Mas as coisas aqui, elas nos frustram. As coisas aqui dessa vida, elas acabam. Olha só o que nós estamos vivendo nesse tempo com a pandemia, amados irmãos. Templos fechados, shopping fechado, parque fechado, restaurante fechado. Claro que agora, com a flexibilização, muita coisa tem voltado a abrir. Mas vamos lembrar de poucos dias atrás, onde não se podia sair de casa, onde não se pode encostar um no outro. Veja o tempo em que nós estamos vivendo. Esse é o tipo de realidade em que nós estamos nos deparando. E isso coloca os nossos planos, as nossas ideias, os nossos projetos no chão. Porque se você é daquele tipo de pessoa que na virada de ano faz um plano de como será o próximo ano, o ano de 2020 te frustrou muito. Porque não deu para cumprir tudo que você pensou. Porque as coisas não estão no nosso controle. E o que é mais importante para nós nesse tempo? Não só nesse tempo, mas o que de fato é mais importante para uma família cristã. É mais importante que amemos uns aos outros como Cristo nos amou. E é com isso que o mundo saberá que nós de fato somos discípulos de Jesus. Não se nós frequentamos a igreja A, B, C, mas se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, parecidos com Jesus, seguidores de Jesus. Então, se a família é um centro de formação, de relacionamento, nós precisamos, então, priorizar dentro de nossas casas o amor como elemento fundamental para esse ensino do que é se relacionar com as pessoas. Não só pensando na nossa casa. Não só considerando a criança como uma criança, mas considerando a criança como um adulto que ela virá a se tornar amanhã, se Deus permitir. E assim sucessivamente dentro das nossas casas. Então, essa é a proposta da aula de hoje, do encerramento da nossa série de estudos desse mês de julho, referente aos cuidados com as nossas famílias. Que cuidemos de nossos lares. Cada membro da família tem papel importantíssimo e fundamental em casa. Por quê? Porque todos nós estamos envolvidos nessa relação. Todos nós estamos interagindo uns com os outros, positiva ou negativamente, direta ou indiretamente. Até quando você não está se relacionando, você está, de alguma forma, se relacionando. Quando você propõe se isolar, até o isolamento é uma forma de um relacionamento que está sendo interrompido, de um pensamento egoísta, de um pensamento individualista. Enfim, que a família cristã, que a nossa família, que a sua família tenha como elemento fundamental, basilar de sua casa, o amor. Mas o amor cristão, o amor de Deus, o amor do alto, o amor verdadeiro, genuíno. E essa preocupação em, de fato, sermos coerentes com a fé que professamos. De considerar que aquilo que nós vivemos em nossa casa tem impacto completo fora da nossa casa. E às vezes com alcances e extensões profundas, largas, espaçosas, de longuíssimo prazo. Vigiemos, cuidemos de nossos lares, baseados, fundamentados no amor de Cristo Jesus. Espero que tenha sido muito bom para você e para sua família, nesse mês de julho, ter pensado sobre essas coisas. Faço duas propostas agora. Primeiro, que você diga para os seus familiares que você o ama. Que vocês se amam. Diga, eu te amo, eu amo você. E se disponham, se proponham a compartilhar e vivenciar esse amor cristão dentro de casa, que não busca o seu próprio interesse, que exerce paciência, que exerce longanimidade.
Tudo isso para o louvor da glória de Deus, porque isso é manifestação do caráter de Deus, porque Deus é amor. E a segunda proposta que eu faço é que haja uma interação entre nós, irmãos, no grupo do WhatsApp. Você diga como foi em sua casa ou para você esse mês de julho estudando sobre as famílias. Você compartilhou isso com seus familiares? Vocês conversaram sobre esses assuntos? Como foi? Eu espero que tenha sido muito abençoador, muito edificante. Que Deus nos abençoe e nos conduza em amor para a sua glória. Um abraço, um bom dia a todos e até a noite no nosso culto vespertino. Deus abençoe.